Aqui, pessoal. Então, esse era o exercício que a gente estava mexendo aula passada, que era o exercício do carrinho com o pêndulo, né? A gente normalmente dá um nome carinhoso para o exercício. Esse é o do exercício do carrinho com pêndulo. Na verdade, ele é um pêndulo com base móvel, né? Mas enfim, a gente começou o equacionamento aqui para tirar as equações de movimento. E chegamos, né, na equação de movimento do bloco. Então, só para a gente lembrar, só para a gente recapitular. Para a equação de movimento do bloco, a gente fez a somatória das forças em x. Na somatória das forças em x apareceu esse Rx, que é um esforço interno. Para assumir com esse Rx, a gente fez a somatória das forças em x no pêndulo. E a somatória das forças em x no pêndulo tem que ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa do pêndulo na direção x. Então a gente consultou o nosso diagrama de força resultante aqui do pêndulo, calculamos a aceleração do centro de massa em x, né, na direção horizontal, que vai envolver esse x dois pontos aqui do ponto O e vai envolver as duas acelerações do pêndulo. Beleza? Calculamos Rx em função desses termos todos de inércia e substituímos lá na equação de cima e chegamos nessa equação de movimento aqui para o bloco. Depois a gente tem que fazer o procedimento para o pêndulo. Para o pêndulo, o que a gente fez? A gente utilizou a somatória dos momentos em torno do ponto O, porque ele é um ponto móvel, né? Então a gente não podia usar só IG θ dois pontos, porque ele é um ponto móvel, e nem teorema dos eixos paralelos, né? A gente tem que usar IG θ dois pontos mais MAGT R. O AGT, ele é a aceleração do centro de massa, por isso AG, e o T é de... eu esqueci o nome da palavra agora. Tangencial. O T é de tangencial. Então, tangencial é tudo que está nessa direção dessa linha azul aqui. Então, a gente pegou todas as acelerações que tinha no pêndulo e rebatemos tudo para linhas azuis aqui. Então, essa linha azul, ela vai ter o θ dois pontos D, ela não tem o θ ponto quadrado D porque é perpendicular, e o x dois pontos, ele tem uma componente nessa direção azul aqui. Eu só joguei essa reta azul aqui para cima para ficar mais fácil, né? Mas ele tem uma componente que é x dois pontos cosseno de θ. Então, a nossa aceleração do centro de massa na direção tangencial aqui da rotação do pêndulo é essa componente aqui, que é θ dois pontos D mais x dois pontos cosseno de θ. A gente substituiu esses termos todos aqui na aceleração e fizemos a somatória dos momentos em torno do ponto O, né? E a somatória dos momentos em torno do ponto O só englobava a força-peso aqui, mais especificamente essa componente aqui, mg seno θ. Se a gente fosse decompor a força-peso e pegar só a componente perpendicular ao ponto O, ou a gente podia usar a força-peso integralmente e calcular o braço dessa forma aqui, né? Que o braço é a distância entre a reta base da força, né? E o ponto O. Então a reta base da força está aqui, o ponto O está aqui. A distância estaria nessa direção aqui, mas a gente desenhou ela aqui embaixo, que é a mesma coisa pela geometria. Então essa distânciazinha x aqui é a distância que a gente precisava para o braço desse momento. Se a gente calculasse o momento decompondo a força-peso ou desse jeito, tem que dar exatamente a mesma coisa, que foi o que deu. No nosso caso, menos mg que multiplica d seno de θ. E aí a gente reorganizou a equação de movimento para obter esta segunda equação de movimento aqui, ó. Essa equação de movimento é a equação do pêndulo, enquanto a primeira equação de movimento que a gente obteve é a equação do bloco. Agora tem algumas coisas para a gente fazer aqui, que a gente pode fazer mesmo antes de linearizar essas equações. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre linearização hoje também, mas a gente vai trabalhar outras coisas que são importantes aí. Na verdade, são coisas legais para vocês terem na bagagem de vocês para análise de sistemas, né? Não precisa só analisar sistema linearizado. Olha coisa chata. Aqui. Vamos copiar essa equação aqui. Esta equação aqui
ela é a equação de movimento do bloco. Vou até anotar aqui atrás. E a gente vai ter uma outra para o pêndulo, que eu já vou copiar já daqui. Beleza. Copia. Cola. Primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Às vezes a gente resolve os exercícios e a gente começa a fazer tudo de uma maneira um pouco mecânica, né? E a gente tem que pensar um pouco. Quando é que eu consigo escrever as minhas equações de movimento na forma matricial? Eu só consigo escrever na forma matricial, né? Principalmente com matrizes constantes, né? Eu só consigo escrever na forma matricial depois que eu linearizar o sistema. Então a primeira coisa que eu tenho que ver é se esse sistema é linear aqui. Então, ó, começa a análise pela equação do bloco. Eu tenho uma constante x dois pontos, beleza, isso aqui é linear. MD θ dois pontos cosseno de θ. Ó. Eu tenho alguma coisa que não é constante multiplicando θ dois pontos. Então, isso daqui já não é linear. Depois eu tenho MD θ ponto ao quadrado, isso aqui também não é linear. Seno de θ, piorou. Né? F de t é uma função do tempo só, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho constante que multiplica θ dois pontos, esse termo especificamente seria linear, mas depois eu tenho x dois pontos cosseno de θ, que é não linear, e eu tenho mgd seno de θ, que também não é linear. Então, as duas equações têm termos não lineares, então elas são não lineares. Eu não consigo escrever as matrizes ainda do sistema se eu não linearizar essas equações. Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode Por falar. que o θ ponto ao quadrado não é linear? Porque as equações diferenciais, para elas serem lineares, você só pode ter uma função e suas derivadas. Então, por exemplo, aqui os nossos graus de liberdade são x e θ, certo? Então, as minhas equações podem depender de x ponto, x dois pontos, θ, θ ponto e θ dois pontos, todos eles multiplicados por constantes. Né? Então, se eu tiver esses caras aqui multiplicados por constantes e somados, as minhas equações vão ser lineares e invariantes no tempo. Né? O θ ponto ao quadrado, ele já não é um termo linear, porque basicamente eu não tenho θ ponto aqui. O θ ponto é um termo linear, ou θ ponto vezes uma constante é um termo linear. Θ ponto ao quadrado é um termo que traz dificuldades para a gente resolver essas equações aqui de uma maneira simples, né? Então ela já fica não linear direto. Por causa da parábola, você diz? Não é a questão da linearidade, ela não vem da parábola. A questão da linearidade, ela vem do seguinte sentido, quer ver? Vamos pegar aquela equação de um grau de liberdade para a gente explorar um pouquinho. Se eu tivesse, por exemplo, mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a f de t, certo? E se eu disser que eu tenho uma solução x1 que obedece isso daqui, ou melhor, vamos fazer assim, ó. Quer ver? Isso daqui, ó, mx dois pontos mais cx pontos mais kx igual a f1 de t. F1, uma função f1 de t qualquer. E vamos dizer que eu tenho isso daqui, eu resolvo essa equação e eu obtenho uma resposta x1 de t. Beleza. Aí eu vou ter a mesma equação, vamos dizer, mx dois pontos mais cx ponto mais kx, só que eu vou excitar ela de uma forma diferente. Então eu vou colocar uma função f2 de t. Beleza. Isso daqui vai me dar uma resposta x2 de t. Legal.
Aí eu vou criar um terceiro sistema, que é mx dois pontos mais cx ponto mais kx é igual a alfa f1 de t mais beta f2 de t. Beleza. Alfa é uma constante e beta é uma constante. O que eu sei dessas equações aqui de cima? Dessas equações aqui de cima, eu sei que mx1 dois pontos mais cx1 ponto mais kx1 é f1 de t, né? Só substituir a solução aqui. E mx2 dois pontos mais cx2 ponto mais kx2 é f2 de t. Eu sei disso. Bom, para resolver essa equação aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa primeira equação inteira, multiplicar por alfa, e essa segunda inteira, multiplicar por beta, o outro lado também multiplica por alfa por beta, e somo as duas. Se eu somar as duas, do lado direito eu vou obter alfa f1 mais beta f2, então eu vou ficar com esse termo aqui certinho, e do lado esquerdo eu vou obter alguma coisa assim, ó, m alfa x1 dois pontos mais beta x2 dois pontos mais c alfa x1 ponto mais beta x2 ponto, parênteses aqui, mais k alfa x1 mais beta x2 é igual a alfa f1 mais beta f2. Beleza. Então, se a minha função for essa daqui, alfa f1 mais beta f2, que eu vou chamar isso aqui carinhosamente de f3 de t, se a minha solução for se a minha excitação for essa, qual que é a minha resposta do sistema? A minha resposta vai ser, isso daqui eu posso chamar de x3 dois pontos, isso daqui é x3 ponto, e isso daqui é x3. Então, eu sei que se a minha excitação for essa daqui, alfa f1 mais beta f2, a minha resposta vai ser alfa x1 mais beta x2. Essa propriedade aqui que a gente obteve, ela é a expressão literal da linearidade. Isso daqui é o que significa dizer que um sistema é linear. Quer dizer que se eu excitar ele com uma excitação F1, eu vou ter uma resposta X1. Se eu excitar ele com uma excitação F2, eu vou ter uma resposta X2. Se eu excitar com uma constante vezes F1 mais uma constante F2, eu vou ter uma resposta que é uma constante vezes a resposta 1 mais a segunda constante vezes a resposta 2. Isso é uma propriedade de sistemas lineares. Repara que se eu tivesse no lugar do cx1 ponto, se fosse x1 ponto ao quadrado aqui, por exemplo, e x2 ponto ao quadrado, o que ia acontecer? Alfa x1 ponto ao quadrado mais beta x2 ponto ao quadrado é diferente de alfa x1 ponto mais beta x2 ponto ao quadrado. Então, eu perco, a partir do momento que eu tenho um quadrado, eu tenho qualquer outra coisa que não seja uma constante multiplicando essas funções aqui, eu perco justamente essa propriedade aqui de que se eu conheço a resposta a uma excitação e se eu conheço uma segunda resposta a uma excitação e excitar o sistema com uma combinação das excitações, eu vou ter uma combinação das respostas. Eu perco essa propriedade, né? Então, assim, se eu conheço como o sistema responde a x1 e se eu conheço como ele responde a x2, se ele é linear, eu conheço como ele responde a x1 mais x2, por exemplo. Mas, se ele é não linear, não adianta nada eu conhecer isso daqui, que eu não conheço como ele responde à soma dessas excitações. Então,
E isso aqui tem implicâncias não, tem implicações diretas na forma como a gente resolve essas equações aqui para tirar alguns parâmetros. Por exemplo, algo que vocês devem estar vendo com o Fábio lá de é, frequência natural, fator de amortecimento e tal, a gente chama, né, depois a gente dá um nome mais técnico para isso daí que chama-se autovalor, né? A gente calcula os autovalores das equações e isso serve para sistemas com mais de uma equação de movimento, como é o caso aqui. E se o sistema não for linear, você pode calcular o autovalor que você quiser, que não significa nada. Não significa que você encontrou frequência natural, não significa que você encontrou fator de amortecimento, não significa que você pode afirmar que o sistema é estável, não significa nada. O negócio sai da zona assim de conhecimento total. Então, o que, que a gente faz, né, para poder estudar mais ou menos como o sistema funciona, ainda mais na parte de vibrações? A gente assume oscilações pequenas e assumindo oscilações pequenas, a gente é capaz de linearizar o sistema. Aí a gente consegue cair no sistema no qual as equações têm coeficientes constantes, se comportam dessa forma aqui, e aí a gente consegue tirar algumas propriedades, pelo menos para pequenas oscilações. Foi uma resposta bem comprida, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Alô? Estamos ouvindo, professor. Ah, então beleza. Opa. É que foi uma enxurrada de informação ao mesmo tempo, né? Mas a questão toda da linearidade é essa. Você não pode ter coisas que não são constantes multiplicando a função do grau de liberdade e suas derivadas, porque senão dá problema. Senão a gente não consegue resolver. Num caso muito... Mas Pode não, falar. foi bom, professor, a gente relembrar essa propriedade aí da multiplicação para entender a linearidade. É, é, toda vez que eu ouvia isso quando eu estava na graduação, eu nunca me lembro, eu tipo assim, eu também ficava, porra, mas linearidade, mas onde é que tem reta nesse negócio? E linearidade não tem muito a ver. Se você pegar na matemática, por exemplo, se fala assim, olha, eu tenho três funções aqui, eu tenho uma função f1, uma função f2 e uma função f3, por exemplo. Faz uma combinação linear dessas funções. Porra, o que é uma combinação linear? Combinação linear é o seguinte, ó. Você vai multiplicar uma por uma constante, você vai multiplicar outra por outra constante, e você vai multiplicar outra por outra constante, e vai somar tudo. Isso daqui, constante vezes f1, mais constante vezes f2, mais constante vezes f3, isso daqui é o que se chama na matemática de combinação linear. E aí, o enunciamento da propriedade da linearidade é o seguinte, que se você conhece a resposta de um sistema a duas ou mais entradas, né, que são as excitações aqui, você conhece a resposta do sistema a qualquer combinação linear dessas entradas, e a combinação linear e a resposta desse sistema vai ser a combinação linear das respostas a cada uma das entradas. Esse é o mesmo lance de multiplicar por alfa, uma por alfa, outra por beta, papapá. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Bom, mas foi legal a gente discutir esse negócio de linearidade. Linearidade significa isso, significa você poder... E é por isso, por exemplo, quando o pessoal fala que... Não sei se vocês já ouviram essa. Integral é um operador linear. Por que uma integral é um operador linear? Porque eu consigo escrever isso daqui, ó. Integral de alfa f de x mais beta g de x
dx. Isso daqui é alfa integral de f de x dx mais beta integral de g de x dx. Então, a integral ela é um operador linear, porque a integral da combinação linear de duas funções é a combinação linear da integral de cada uma das funções. Esse é o negócio. A derivada também. Se eu fizer derivada, sei lá, em x de alfa f de x mais beta g de x, isso daqui vai ser alfa df dx mais beta dg dx. Então, a derivada da combinação linear de duas funções é a combinação linear das derivadas de cada uma das funções. Então, esses dois operadores aqui, a integral e a derivada, são operadores lineares. E por incrível que pareça, só para fechar o parênteses da curiosidade da linearidade, uma função f de x é igual a ax mais b, ela não é uma função linear, ela não é um operador linear. Você fala, porra, mas aí fudeu, né, professor? Porque ela é uma reta. Então, mas se eu fizer f de alfa x1 mais beta x2, isso daqui vai ser a que multiplica alfa x1 mais beta x2 mais b. E alfa f de x1 mais beta f de x2 seria alfa a x1 mais alfa b mais beta a x1 mais beta b, que é a que multiplica alfa x1 mais beta x2 mais alfa mais beta que multiplica b. E isso daqui é diferente disso daqui. Então, uma função afim aqui, né? A gente chama essa função. Uma função afim de uma combinação linear de dois parâmetros é diferente da combinação linear das funções afim de cada um dos parâmetros, né? Isso aqui deu diferente. Então, essa função da reta ela não é uma função linear. Mas se eu tivesse escrito uma função f de x igual a ax, sem o b, aí essa função aqui sim é uma função linear. Enfim, coisas da matemática. Beleza. Então vamos trabalhar um pouquinho agora, e isso aqui é importante e não é complicado. Vamos trabalhar um pouquinho com equilíbrio, tá? Como que eu consigo definir uma condição de equilíbrio do meu sistema? Uma condição de equilíbrio do sistema, a gente sempre obtém quando o sistema não possui variações, né? E eu posso analisar esse sistema de diversas formas. Uma das formas é a seguinte: eu só vou olhar para o sistema tal qual ele está aqui, ó, e vou tentar encontrar uma posição de equilíbrio para ele. Posição de equilíbrio é quando nada varia, certo? Se nada varia, observa, as acelerações aqui, a aceleração linear e angular são derivadas, elas são variações. A velocidade angular aqui é uma derivada, então ela é uma variação, certo? E para condição de equilíbrio, a gente nunca entra com excitação. Isso daqui não entra em condição de equilíbrio, a menos que tenha alguma coisa que você queira considerar da sua excitação aqui, mas via de regra a gente não entra com excitação para condição de equilíbrio. Então o que vai acontecer para eu encontrar a condição de equilíbrio desse sistema aqui? Eu vou pegar as equações todas e eu vou fazer x ponto igual a zero, x2 pontos igual a zero, θ ponto igual a zero e θ2 pontos igual a zero. Aqui a gente não vai encontrar nada de muito útil assim para nós nesse momento.
se a gente só fizer essa análise neste sistema tal qual ele está. Por que a gente não vai encontrar nada muito útil? Porque olha só, o bloco ele está solto aqui em cima. Qualquer coisa que ele fizer, ele vai estar numa condição de equilíbrio, né? A condição de equilíbrio dele não importa, não tem a ver com a posição que ele está, né? E a condição de equilíbrio, ela vai te dar uma posição só, porque as velocidades e as acelerações, elas numa condição de equilíbrio, elas são zero. Então, se eu substituir isso aqui tudo na primeira equação, eu vou ficar com x 2 pontos igual a zero, vai cancelar esse termo, θ 2 pontos igual a zero, cancela esse termo, θ ponto quadrado igual a zero, cancela esse termo, o f de t a gente não ia considerar mesmo, então fica zero igual a zero na primeira. Na segunda, θ 2 pontos igual a zero, cancela esse termo, x 2 pontos igual a zero, cancela esse termo, e eu ficaria aqui com mgd seno de θ igual a zero. mgd seno de θ igual a zero vai me dar duas possibilidades, né? Eu posso dividir os dois lados por mgd, porque é constante, eu vou ficar com seno de θ igual a zero, né? Seno de θ igual a zero, a gente consegue para θ igual a 0 graus, ou θ igual a 180 graus. Vamos voltar lá no exercício para dar uma olhada. θ igual a 0 graus significa o pêndulo virado para baixo aqui, ó, né? E o pêndulo virado para baixo, eu vou fazer isso intuitivamente, porque eu não quero entrar com cálculo de condição de estabilidade agora, mas o pêndulo virado para baixo é uma condição de equilíbrio estável. Por que ele é uma condição de equilíbrio estável? Intuitivamente, se eu dar uma perturbação nesse pêndulo aqui, você sabe que ele vai oscilar e a tendência dele é retornar para a posição que ele começou, que é θ igual a 0 graus. A nossa segunda resposta é de θ igual a 180 graus, é o pêndulo virado para cima. E o pêndulo virado para cima é um equilíbrio instável. Por que ele é um equilíbrio instável? Porque se eu der uma perturbação qualquer nesse pêndulo, ele tende a cair para o lado que você perturbou e oscilar em torno da condição de equilíbrio estável que estava aqui embaixo. Então, a gente vai ter dois equilíbrios aqui. Esse daqui vai me dar um equilíbrio estável e esse daqui vai me dar um equilíbrio instável. Beleza. Mas a gente pode fazer um negócio mais legal com esse negócio de condição de equilíbrio, porque até aqui todo mundo conseguia imaginar o que ia acontecer com esse pêndulo aí, né? Mas a gente consegue fazer uma coisa mais legal. A gente consegue, por exemplo, impor que esse carrinho aqui, que esse bloco aqui possui um movimento, né? Então o que acontece? Se eu impuser, não sei qual que é a conjugação disso daí, mas eu vou usar impor, vai. Se eu impor o movimento do bloco, como que eu imponho o movimento desse bloco? Eu posso dizer assim, por exemplo, esse bloco está se locomovendo com velocidade constante. Beleza. Então, o que vai acontecer? Se eu impor o movimento do bloco, a equação de movimento do bloco não faz mais sentido, porque essa equação aqui eu usaria para calcular como que se comporta o x ponto e x 2 pontos. E eu não preciso mais disso, porque eu já estou impondo, já estou dizendo quanto vale x ponto, x 2 pontos. Então, a única equação de movimento que sobra para o meu sistema é essa equação de movimento do pêndulo aqui embaixo, né? E eu posso impor algumas condições aqui que eu quiser. Aqui a gente já consegue ver... e outra coisa importante, se eu impor o movimento do bloco, tudo que eu impor como movimento do bloco não vai entrar para as condições de equilíbrio. Então, se eu disser, por exemplo, que o bloquinho está se deslocando com velocidade constante, um x ponto igual a 3 metros por segundo, por exemplo, isso daqui não vai mais ser zero, né? Essa condição de equilíbrio aqui, eu vou calcular o equilíbrio agora para um movimento imposto no bloquinho. Então, vou impor que a velocidade ele é 3 metros por segundo, e eu vou ver, a aceleração é zero, porque a gente está falando que ela é constante, e eu vou ver o que acontece com θ e com θ ponto, porque x e x ponto a gente já está dizendo quanto que vale. Se você olhar aqui nessa equação do pêndulo aqui embaixo, você vai ver que essa equação do pêndulo não tem nenhum termo para x ponto,
né? Então, se eu disser que o meu veículo está andando em velocidade constante, a única coisa que vai acontecer é o quê? Se o veículo estiver em velocidade constante, a aceleração dele é zero, x2 pontos é zero. Então, esse termo aqui vai desaparecer e, vamos anotar aqui, se x ponto é constante, aí a gente vai ter x2 pontos igual a zero. O que vai acontecer? A equação do pêndulo vai ficar assim, ó. Ela vai ficar como IG mais MD ao quadrado, θ 2 pontos, mais esse termo zero, MGD seno de θ igual a zero. Eu posso passar esse termo de inércia dividindo aqui para a gente fazer uma análise rápida. Então, θ 2 pontos mais MGD sobre IG mais MD ao quadrado. Tudo isso que multiplica seno de θ igual a zero. Algumas aulas atrás, a gente viu a equação do pêndulo simples. E a equação do pêndulo simples, que era aquele pêndulozinho aqui assim, travadinho aqui, com ângulozinho θ aqui. Essa equação do pêndulo simples, ela era θ 2 pontos mais G sobre L seno de θ igual a zero. Olha só, eu tenho θ 2 pontos mais uma constante que multiplica seno de θ igual a zero, e aqui também. Então, qual que é a conclusão que eu chego? A primeira conclusão. Se o meu carrinho estivesse deslocando em velocidade constante, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que esse pêndulo ele vai se comportar como um pêndulo simples. Da mesma forma, a única coisa que vai mudar aqui é, vou botar entre aspas, a frequência natural dele, porque aqui a gente não linearizou ainda, a gente está trabalhando com seno de θ aqui, não com θ. Mas ele vai funcionar igual um pêndulo simples, de qualquer forma, linearizando ou não, porque a equação é a mesma, a equação é da mesma forma, só vai mudar o valor de uma constante aqui. Mas eu posso impor esse deslocamento do bloco de outra forma. Então eu vou copiar essa equação de movimento para outro lugar aqui, para outra página. Então, essa equação de movimento aqui é a equação de movimento do pêndulo, com base móvel agora, né? E deixa eu apagar isso aqui. E agora eu vou impor de novo o deslocamento do bloquinho. Só que agora o que eu vou impor? Eu vou impor que o bloquinho está acelerando. Então, esse bloquinho ele está acelerando com uma aceleração de, sei lá, 3 metros por segundo ao quadrado para a direita, por exemplo. Então, x2 pontos aqui vai ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado. O x ponto eu não preciso calcular, porque eu não tenho x ponto aqui para substituir, mas se eu precisasse, era só fazer x ponto é igual a integral de x2 pontos dt. Pronto, se eu integrar x2 pontos, eu vou ter x ponto. No caso aqui, 3t mais uma constante, que é uma velocidade inicial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou substituir essas imposições que eu fiz do bloco aqui na minha equação do pêndulo. O que eu vou fazer? Eu vou impor essa aceleração aqui. Eu não gosto de trabalhar com número no meio da análise. Eu vou colocar eu vou dar um nome para isso daqui. Eu vou chamar isso daqui de... Meu Deus, que dificuldade que eu tenho. Eu vou chamar isso daqui de AC. Pronto, que é a aceleração do carrinho. E eu vou substituir isso daqui aqui, ó,
no lugar do x 2 pontos. E depois que eu substituir isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente, a princípio, não vai linearizar. A gente vai calcular a condição de equilíbrio para o pêndulo. E aí vocês vão ver uma coisa bem bacana. Então, vou substituir esse AC constante aqui. Então, eu vou ficar com IG mais MD ao quadrado, θ 2 pontos, mais MD AC, cosseno de θ, mais GD seno de θ, igual a zero. Agora eu vou procurar pelo equilíbrio do pêndulo, pela condição de equilíbrio. Quando que meu pêndulo vai entrar em equilíbrio? Quando o θ ponto for zero e quando θ 2 pontos for zero. Por que isso? Porque na condição de equilíbrio nada varia. As coisas estão em equilíbrio. Então, velocidades e acelerações são zero. Bom, se isso daqui, se θ ponto a gente não tem aqui, θ 2 pontos zerou, então esse primeiro termo aqui zerou, eu vou ficar com MDAC cosseno de θ mais MGD seno de θ igual a zero. Bom, tá bem tranquilo de resolver, né? Eu posso passar, por exemplo, o seno para o lado de lá, dividir pelo termo do cosseno aqui, fazer uma manipulação e tal. Vamos fazer isso daqui. Primeiro, eu posso dividir os dois lados como é igual a zero, eu posso dividir os dois lados por M e D, né? E aí eu cancelo esse M com esse D aqui. Eu fico com AC cosseno θ mais G seno de θ igual a zero. Eu vou passar esse termo do cosseno para o outro lado. Vou ficar com G seno de θ igual a menos AC cosseno de θ. Passo o cosseno dividido para cá e G dividindo para lá. Então, eu vou ficar com seno de θ sobre cosseno de θ é igual a menos AC sobre G. Então, a gente tem que a tangente de θ é menos AC sobre G. E o nosso θ, ele vai ser o arco tangente de menos AC sobre G, que é diferente de zero. Então, olha só. Para tudo. O que a gente fez? A gente pegou o bloquinho que estava aqui com o pêndulo, que eu já vou desenhar propositalmente desse jeito aqui, e a gente acelerou o bloquinho para a direita. Se eu acelerei o bloquinho para a direita, o que vai acontecer com esse sistema aqui? Bom, eu vou criar uma condição de equilíbrio para o pêndulo que não é mais vertical. Essa condição aqui é o arco tangente de menos a aceleração do carrinho sobre G. Por que menos? Bom, se o carrinho acelera para frente, tenta pensar no carro de vocês. Quem tem, por exemplo, aquele tercinho pendurado no retrovisor, vocês vão ver o seguinte. Quando você acelera o carro para frente, o tercinho ele pende para trás. E quando você freia o carro, que é acelerar para trás, né? Quando você freia o carro, o tercinho pende para frente. Por que ele pende para trás e pende para frente? Porque nessa equação aqui, quando você entra com o termo de aceleração, né? Que seria a aceleração da massa que está carregando o pêndulo. Então você impõe essa aceleração e você calcula a condição de equilíbrio do pêndulo. Essa condição de equilíbrio do pêndulo ela deixa de ser vertical, né? Então a gente estava colocando uma aceleração de 3 metros por segundo aqui e a gravidade, aliás, 3 metros por segundo ao quadrado, e a gravidade para a gente é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso aqui, a gente teria uma condição de equilíbrio que seria o arco tangente de menos 3 dividido por 11. Por 11 não, por 9,81. De onde que eu tirei 11, gente? Isso daqui dá menos 17 graus. Dá menos 17,00 ainda. Bem bonitinho.
Isso daqui dá uma condição de equilíbrio aqui, ó. Lembra? O nosso θ era θ igual a zero aqui e ele era positivo para lá. θ igual a menos 17, tá aqui, ó. Isso aqui, pra gente deu menos 17 graus. Beleza, menos 17 graus eu estou acelerando com 3 metros por segundo ao quadrado para frente, né? Se eu estou com uma aceleração negativa, né, que como se eu estivesse freando o bloquinho aqui, por exemplo, o que vai acontecer? A condição de equilíbrio do meu pêndulo ela vai ficar positiva. Então, o meu pêndulo, se a minha aceleração é negativa, ele vai ficar com uma condição de equilíbrio para cá. Então, olha só que interessante. A gente fez várias coisas complexas hoje. A gente já fez várias coisas complexas. A gente ainda vai fazer mais algumas. A gente pegamos as equações de movimento não lineares, tais quais estavam aqui, e a gente começou a calcular condições de equilíbrio, né? Então, para a condição de equilíbrio, eu vou ver tudo. Condição de equilíbrio ela acontece quando nada varia, né? Se eu estou analisando o sistema como um todo, sem impor nada, tudo que é derivada vai para zero. Nas equações não lineares mesmo. Você pode fazer isso, não tem problema. E aí a gente achou que só que quando nada varia, você tem uma posição de equilíbrio, uma condição de equilíbrio do pêndulo vertical. Só isso, né? Porque olha só, até o nosso equilíbrio ele estava pressupondo que não havia aceleração, não havia velocidade do bloquinho, não tinha nada. Então não tinha como esse pêndulo ficar em outra posição de estabilidade que não fosse 0 ou 180 graus. Mas a gente pode impor. Quando a gente impõe as coisas, quando a gente impõe uma aceleração, impõe uma velocidade, é aquele negócio, você está mandando que o sistema tenha aquela aceleração, tenha aquela velocidade, ou você está considerando que a aceleração e a velocidade vão ser aquelas que você impôs. Então, se você já impôs alguma coisa, a equação de movimento daquele corpo que você está impondo o movimento dele não vale mais. Só vai valer a equação de movimento dos outros corpos ou dos outros graus de liberdade que você não impôs. E aí você tem que substituir os termos tais quais a gente impôs, que foi o caso aqui, né? A gente impôs essa aceleração aqui no bloquinho, substituímos na outra equação de movimento, onde ela tinha que descrever a dinâmica do pêndulo mesmo assim, e aí a gente só fez um pouquinho de álgebra aqui para chegar numa posição de equilíbrio para o θ. E a gente chega, diferentemente do caso da gravidade lá, a gente chega numa condição de equilíbrio. Na verdade, a gente tem duas condições de equilíbrio também, mas a outra é o equilíbrio instável, né? Que seria para θ mais 180 graus aqui. E aí, para qualquer distúrbio que você tivesse, ele já cairia para cá de volta. Bom, isso é uma das coisas que dá para fazer, calcular a condição de equilíbrio. E isso daqui vale pro seu tercinho, que está pendurado lá no seu retrovisor, e vale para uma carga também, porque você pode ter uma carga pendurada, uma carga suspensa, ela vai estar funcionando como um pêndulo, e você vai impor um deslocamento no carrinho que está num trilho lá em cima para você deslocar essa carga para algum lugar. E quando você impõe isso, você vai ter uma dinâmica própria da carga, e você quer que essa dinâmica tenha a menor quantidade de deslocamento possível aí para você fazer um transporte seguro. Alguém ia falar alguma coisa? Professor. Pode falar. Eu não entendi direito dos 180 graus ali. Qual que é a diferença entre os dois? Porque você zerou todas as variáveis, né? Tanto espaço, velocidade e aceleração. E o outro você zerou só a aceleração, é isso? Não entendi bem a pergunta, quem que é um, quem que é outro. Aqui, ó, o espaço a gente não vai zerar. O espaço a gente nunca vai zerar. Para encontrar condição de equilíbrio é só velocidades e acelerações. Sempre velocidade e aceleração. A diferença é que no primeiro aqui a gente estava olhando para o sistema como um todo, né? Eu não estava impondo nada. Eu só queria encontrar uma condição de equilíbrio desse sistema como um todo. E aí a gente achou que o bloquinho pode estar em qualquer posição, desde que o pêndulo esteja em 0 ou em 180 graus.
Se eu impor um movimento para o bloco, se eu impor que o bloco está acelerando em uma determinada condição, aí a equação de movimento do bloco não vale mais, porque eu já sei quanto que vale a aceleração e a velocidade do bloco, mas a equação de movimento do pêndulo continua valendo. E aí, para encontrar a condição de equilíbrio, de novo, o que eu vou zerar? Eu vou zerar velocidade do pêndulo e aceleração do pêndulo, para encontrar as posições de equilíbrio. Entendi. Então um você zerou o pêndulo, outro você zerou o bloco, né? No anterior aqui a gente procurou a condição de equilíbrio do sistema como um todo. Então o bloco tem um Ah, grau de liberdade x, o pêndulo tem um grau de liberdade θ, e a gente simplesmente zerou as velocidades e acelerações para achar uma posição de equilíbrio. Quando a gente impôs o bloco, não tem mais sentido tentar achar a posição de equilíbrio para uma coisa que você já impôs, né? Então os x pontos, x2 pontos já estava tudo imposto. O que a gente estava procurando aqui é uma posição de equilíbrio pro pêndulo, para uma determinada condição aqui que a gente viu que só uma condição de aceleração no bloco conseguiria interferir nessa equação de movimento do pêndulo aqui, né? E aí a gente impôs essa aceleração x2 pontos aqui, e aí para encontrar a posição de equilíbrio do pêndulo, a gente zerou a velocidade e a aceleração do pêndulo para poder encontrar só a posição de equilíbrio dele, tá, entendi. entendeu? Valeu. Nada. Depois disso aqui, a gente pode voltar a analisar o sistema como um todo. Então a gente pode voltar a pegar as duas equações de movimento e tentar linearizar essas equações. E dá para linearizar, só que tem algumas coisinhas que a gente tem que considerar aqui. Por exemplo, deixa eu puxar isso aqui para baixo aqui. Vamos falar um pouquinho agora de linearização. Quando a gente fala de linearização, qual que é a hipótese principal que está rolando por trás? Caramba, não era isso que eu queria assumir. A hipótese principal que está rolando por trás é uma hipótese que a gente chama de pequenos deslocamentos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um sistema com pêndulo aqui, eu não vou imaginar uma situação onde eu fico movendo esse bloquinho para trás e para frente de uma forma que o pêndulo fica girando aqui. Porque se ele ficar girando, o deslocamento do θ vai ser monstruosamente grande. Não é isso que a gente quer. A gente quer analisar tudo para pequenos deslocamentos. Então eu vou ter uma pequena oscilação do bloco em torno de uma posição de equilíbrio. Eu vou ter uma pequena oscilação do pêndulo em torno de uma condição de equilíbrio. Eu nunca vou sair muito longe dessa condição de equilíbrio, porque se eu sair muito longe, a linearização não vale mais. Então eu tenho que sempre trabalhar com essa questão da linearização. Então, a gente já viu de linearização em outras aulas o seguinte: se eu pegar, por exemplo, seno de θ com θ tendendo para zero, com θ muito pequeno, a gente pode dizer que seno de θ é aproximadamente θ. Se eu pegar cosseno de θ com θ tendendo para zero, eu posso falar que o cosseno de θ é aproximadamente 1. Beleza. Então vamos dar uma olhada nas equações aqui. Aqui eu tenho um cosseno de θ, que se eu linearizar vou ficar com constante θ 2 pontos, ok. Nesse segundo termo aqui, eu tenho θ ponto ao quadrado seno de θ. É um termo bem não linear aqui. E se eu linearizar o seno de θ para θ, não adiantou muito porque eu vou ficar com θ ponto ao quadrado vezes θ. Então isso daqui está bem não linear, está difícil de resolver. Só com essas duas regrinhas de linearização aqui a gente não vai conseguir resolver. Depois eu tenho θ 2 pontos multiplica constante, beleza? X 2 pontos cosseno θ aqui. Se eu linearizar o cosseno de θ para 1, eu vou ficar com constante x 2 pontos, ok?
E MGD seno de θ, a única coisa não linear que eu tenho aqui é o seno de θ, que aproxima para θ, e eu fico com uma constante que multiplica θ aqui, tudo certo também. O único termo que está me incomodando aí, que está causando problemas, é esse termo aqui, θ dois pontos, seno de θ. E lembra que eu falei para vocês lá, quando eu quero fazer a aproximação de uma função por linearização, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que a função aproximada f barra de x, ela é aproximadamente, aliás, ela é igual, na verdade, e a gente tem que lembrar aqui que eu tenho uma condição aqui que é x tendendo para uma condição que seria uma condição de equilíbrio A. Já explico o que é isso. Na verdade, esse A aqui é esses zeros aqui que a gente colocou aqui. Mas vamos lá. A gente tem f de A mais df dx calculado em A, que multiplica x menos A. Essa aqui é a fórmula da linearização. O que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer, recapitulando rapidamente, que se eu tiver uma função de x, tá aqui, então aqui eu tenho x, aqui eu tenho f de x. Se eu tiver uma função de x que é toda estranha, assim, por exemplo, e eu sei que eu vou trabalhar em torno de uma condição x igual a A, que é essa daqui, ó. Isso aqui é x igual a A, certo? Eu posso aproximar essa função aqui por uma reta. Então, vou colocar essa reta aqui. Eu posso aproximar essa função por uma reta, desde que eu não saia muito longe de A aqui, ó. Certo? Eu tenho que trabalhar aqui perto. Porque aqui perto, a função aproximada, que é a função linearizada aqui, que a gente está chamando de f barra de x, aqui perto, ela é muito próxima da função vermelha, que é essa função aqui, f de x. Se eu vier para essa região aqui, por exemplo, a minha aproximação é bem tosca, né? A reta aqui está muito longe da minha função, o erro é grande. Aqui a reta sobe, a função desce, não tem nada a ver. Então, o que vai acontecer? Quando eu linearizo, é por isso que a gente fala em pequenos deslocamentos. Eu tenho que estar sempre perto da condição de equilíbrio. No caso do seno e do cosseno, a gente está calculando para perto de zero. Perto de zero é aqui. Então, se eu olhar, por exemplo, para o seno... Caramba, não queria vermelho. Se eu olhar para o seno, o que vai estar acontecendo lá? O seno, ele é uma funçãozinha assim, ó. Se eu consigo desenhar um seno... Com a reta eu não vou conseguir, né? Vamos ver se eu consigo desenhar um seno bonitinho aqui. O seno é uma função que tem essa cara aqui. Por exemplo, longe de zero, essa função seno não tem nada a ver com uma reta. Mas muito perto de zero, eu posso muito bem aproximar ela por uma reta, que eu vou fazer de verde também para a gente não se perder. Eu posso muito bem, perto dessa região aqui de x igual a zero, aproximar seno de θ por θ, que o meu erro é pequeno. O cosseno é a mesma coisa. O cosseno ele tem essa cara aqui. Ele parte de 1... Com a reta não vai dar, né? Ele parte de 1, ele vai descer aqui, ele vai passar em 0 quando θ for 1 e tal. Ele tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Beleza. Então, para o meu cosseno, o que vai acontecer? Para uma região próxima de zero aqui, ó, faz sentido eu aproximar o meu cosseno por uma reta horizontal, porque aqui ele é muito perto de 1 mesmo. Agora, se eu sair de perto do zero, ferrou, esse cosseno aqui não vai funcionar mais,
Vai ficar um negócio totalmente ruim. Mas para próximo de zero, é cosseno de θ igual a 1 e seno de θ igual a θ, funcionando lindamente. Para o θ 2 pontos seno θ, primeiro, a gente tem duas variáveis, né? A gente tem θ e a gente tem θ ponto. A gente tem duas variáveis diferentes. Então, eu tenho que fazer uma linearização um pouquinho mais complicada, que é f barra de θ e θ ponto é igual a função f de θ e θ ponto mais df de θ calculado. Aqui a gente está linearizando em torno de θ e θ ponto igual a zero. Então, calculado em θ igual a zero, θ menos zero, mais df de θ ponto, calculado em θ ponto igual a zero, certo? Que multiplica θ ponto menos zero. Beleza. Então, repara, esse termo aqui do final, ele se repete para cada uma das variáveis que eu tiver no meu termo aqui que eu estou querendo linearizar. Você pode fazer essa continha em casa, ela é até simples de fazer, né? Aqui essa derivada disso aqui em função de θ vai dar θ ponto ao quadrado, derivada do seno e cosseno, então cosseno de θ. A derivada desse outro termo aqui vai dar a derivada disso daqui com relação a θ ponto, que vai ser 2θ ponto seno de θ. E a gente vai ter que calcular para os equilíbrios em θ igual a zero e θ ponto igual a zero. Então, esse primeiro termo aqui, em θ igual a zero, cosseno de zero vai ser 1, mais θ ponto ao quadrado em zero vai ser zero. Então, esse primeiro termo aqui, zero. Aqui embaixo, θ ponto ao quadrado é zero, seno de zero é zero também, esse termo zero. Essa função aqui, calculada em θ e θ ponto igual a zero, né, que é θ ponto quadrado seno de θ, calculado em θ ponto e θ igual a zero, vai dar zero ao quadrado vezes zero, que é zero também. Então, qual que é a moral da história? Depois de toda a matemática braba, a gente sabe agora uma terceira regra de linearização importante, que é a seguinte: θ ponto seno de θ, θ ponto ao quadrado seno de θ, na verdade, com θ e θ ponto tendendo para zero, a gente sabe que θ ponto ao quadrado seno de θ, ele vai se aproximar para zero. Então, quando eu estiver fazendo a linearização e aparecer esse termo θ ponto ao quadrado seno de θ, não se preocupe, porque esse termo zera. Então, agora que a gente tem essas três regrinhas para linearização, e elas valem sempre, mas o pessoal sempre esquece de olhar para isso aqui, ó. O θ está tendendo para zero, o θ ponto está tendendo para zero. O pessoal sempre fala, ó, seno de θ aproxima para θ e cosseno de θ aproxima para 1. Depende do ponto que você está linearizando. No caso, a gente está linearizando em torno de zero, então isso aqui vale. Essas equações linearizadas, elas vão ficar assim, ó. Para o bloco, a gente vai ter m mais mzinho, x 2 pontos, mais m de θ 2 pontos, cosseno de θ vai para 1, menos m de θ ponto ao quadrado seno de θ vai para zero. Então, isso aqui esquece. Alguém ia falar alguma coisa aí? Pode falar. O f de t. E para o pêndulo, a gente vai ter ig mais md ao quadrado, θ 2 pontos, mais md x 2 pontos cosseno de θ lineariza para x 2 pontos, mais mg de seno de θ lineariza para θ. Isso aqui é igual a zero. Beleza. Aí, ó, agora a gente tem as equações lineares, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui uma constante que multiplica x 2 pontos
uma constante que multiplica θ 2 pontos, aqui é a excitação, constante que multiplica θ 2 pontos, constante que multiplica x 2 pontos e constante que multiplica θ. Agora ficou tudo linear. A gente pode escrever isso daqui matricialmente. Tem alguém tomando alguma coisa? Então, nossa matriz de inércia, x 2 pontos e θ 2 pontos aqui, mais a nossa matriz de amortecimento não vai ter, vai para de rigidez direto, x e θ. Isso aqui é igual a excitação f de t e 0. Então tá aqui, primeira equação, equação do bloco. Mzão mais mzinho, x 2 pontos, md θ 2 pontos. Não tem nada na matriz de rigidez aqui, 0 e 0. Do outro lado, f de t. Na equação do pêndulo, ig mais md ao quadrado θ 2 pontos vai aqui. md x 2 pontos vai aqui. mgd θ vai aqui. 0 vai aqui. E pronto. Essas daqui são as matrizes, né? A minha equação, as minhas equações de movimento na forma matricial linearizadas para esse problema. A gente vai estudar bastante esse problema, pessoal, por isso que a gente está explorando bastante ele, tá? Porque ele é o problema onde você tem algo que está transportando uma carga pendurada, né? Então faz todo sentido a gente analisar bastante ele. Mas todas as análises que a gente fez aqui, elas servem de fato para qualquer problema, né? Vocês conseguem aplicar aí e resolver ou analisar aí problemas diversos com essas análises aí. Tudo bem?